O governo do estado editou um decreto que regulamenta a política de povos e comunidades tradicionais. A medida afeta principalmente quilombolas e indígenas em Minas. O decreto foi assinado esta semana, no Dia da Consciência Negra. Conversa comigo o deputado Cristiano Silveira, do PT, que preside a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivi. Prazer estar aqui de novo. Deputado, como é que essa medida pode beneficiar na prática quilombolas, indígenas e outras minorias, né, que estão nessas comunidades? Bom, vai ajudar muito, ainda mais eu que estou na Comissão de Direitos Humanos, e vira e mexe nós somos acionados para mediar conflito, né? Conflito de quilombola, de geraizeiro, de vazanteiro, comunidade indígena, foram várias audiências que nós temos de comunidades indígenas aqui na comissão. Então eu penso que agora, tendo um decreto, você tem um parâmetro legal que ajuda a balizar essa relação, especialmente perante os órgãos de controle, como o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário. Isso vai nos ajudar na questão da demarcação de terra, do estudo antropológico, né, da presença dessas etnias, vai colaborar também nas políticas de inclusão socioeconômica dessas comunidades em Minas Gerais. Então eu penso que o decreto foi um grande avanço. O governador ele fez um gesto numa data simbólica para as comunidades povos tradicionais, que são muitos em Minas Gerais. Nós estamos falando aí de em torno de 17 comunidades reconhecidas, né? Que vai desde ciganos, vazanteiros, pescadores artesanais, índios, quilombolas. Então, eu acho que o decreto ele vai nos ajudar muito. Eu, particularmente, acho que eu ganhei um aparato jurídico legal muito importante até para a atuação da comissão. Pois ele tem dá essa possibilidade de simplificar a titulação da terra. Também, especialmente as chamadas terras devolutas do Estado, né? Tem muita terra devoluta do Estado com a presença de comunidade tradicional que é objeto de disputa, por exemplo, com grileiro. Então nós vamos poder comprovar, através de estudo antropológico, e a CIMOS do Ministério Público faz um trabalho muito bacana nesse sentido, para poder, no componente dos processos judiciais, comprovar ali a permanência já histórica da comunidade tradicional e o seu pertencimento na terra. Tem um levantamento do governo que mostra em torno de 800 comunidades. Nós temos 800 comunidades quilombolas. Só quilombolas? Só quilombola. Agora, a certificação ela ainda é muito pequena. Eu fiz um levantamento, para você ter uma ideia. O governo já concedeu 55 certificados de terra para 61 comunidades quilombolas em 30 municípios. Mas se eu estou dizendo que o Estado reconhece a presença de 800 comunidades, eu acho que nós precisamos dar uma acelerada. E o decreto ele ajuda nesse sentido. Pois é, mas ajuda, por exemplo, a evitar que isso acabe numa disputa judicial? Inclusive para pacificar a disputa judicial, né? Eu já peguei situações, norte de Minas, por exemplo, que há uma disputa do que nós chamamos dos grileiros de terra com as comunidades tradicionais da permanência e propriedade daquele território. Lutas de 30, 40 anos. Então agora, com o decreto, você tendo a condição do reconhecimento legal por parte do Estado dessas comunidades tradicionais e já dizendo quais são as comunidades, quem são essas pessoas, o aparato hoje estatal, ele dá uma condição de você legalizar a situação das pessoas nos territórios. O conflito, assim, o grau de conflito, de violência, é grande no Grande. Estado? Olha, tem uma dimensão disso? Temos, nós temos situação de ameaças, tanto explícitas quanto ameaças veladas, de invasão de território. Isso, estamos falando desses povos tradicionais em relação a esses povos, as terras que eles estão. Que estão na região ali de Grão-Mogol, para você ter uma ideia, lá tem muito geraizeiro, né? Nós já tivemos invasão nas casas de geraizeiro, onde foram colocado fogo na residência dessas pessoas, né? Disparo de tiro de arma de fogo. Nós tivemos uma situação há pouco tempo em Almenara, uma comunidade quilombola, que não me lembro aqui o nome da família, foi tema da audiência aqui na Comissão de Direitos Humanos, que eles foram torturados e houve a tentativa do homicídio. Tentaram, por exemplo, a esposa da liderança quilombola teve que ingerir o que a gente chama de chumbinho, né, que é veneno de rato, porque tentaram matá-la. Ela pegou, ficou com o negócio na boca, fingiu que engoliu, deitou no chão, fingiu desmaiada, pôs o negócio para fora e eles foram embora achando que tinha executado. Então, é um negócio grave, gravíssimo que nós temos aqui no Estado ainda.
esse decreto, ele não resolve todos os problemas, né? Eu falo que leis hoje, você tem letra morta e lei que pega, que é assim que a gente fala no Brasil. Eu tenho certeza que com a força de movimento social e a gente fazendo aí uma boa fiscalização, esse projeto, esse decreto é uma lei que vai pegar, tem que pegar. Agora, qual que é o grau de envolvimento que é possível ter? Buscar a sociedade para se envolver nisso. Você fez uma referência a movimento social, né? Mas nós sabemos que o preconceito em relação a esses grupos, especialmente em relação aos negros, é muito grande. E boa parte da sociedade não se envolve, não se interessa. A gente vê concentrado isso nos movimentos sociais, em alguns setores muito específicos. Os aparatos de segurança, por exemplo, não tem nenhum envolvimento. Qualquer possibilidade de a Comissão de Direitos Humanos, a própria Assembleia, chamar a sociedade para se envolver nessas questões. As questões que são do interesse desses povos. A primeira coisa é esses povos entender que eles precisam ocupar os seus espaços. E o Poder Legislativo, por ser um poder que tem essa característica de ser um espaço democrático, as comissões funcionam muito assim, e eu falo como presidente de uma comissão, tem que ser um espaço ocupado por esses movimentos. Nós fizemos, agora no dia 20, são, penso eu, que muito pouco perante aquilo que deveria ser, né? Nós fizemos audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos. Nós tivemos representação do Estado, da sociedade civil, presença do Flávio Renegado, que é cantor e tem também, paralelo à sua vida artística, uma militância política, uma militância social. Então, a gente tem que usar esses espaços para poder fazer a denúncia da violação do direito e também fazer do espaço um espaço reivindicatório, né? Que modelo de sociedade nós queremos? E o momento que nós estamos vivendo é um momento muito perigoso, né? Tem gente que acha que é uma grande bobagem essa questão de, por exemplo, de Dia da Consciência Negra. Não é uma bobagem, não é menos importante. Não, o Dia da Consciência Negra tem que ser todo dia, mas não é. Quem que tem consciência sobre a questão do racismo todos os dias? Pelo contrário, todo mundo é um pouco racista, nem que seja inconsciente. E aí, se você não delimita uma data para poder dar uma sacudida, né, nessa reflexão, a gente continuará o sendo. Agora, uma outra coisa que não dá também para ficar só no campo do simbolismo, da solidariedade, da causa, né? Eu sou solidário aos negros que foram escravizados, que a grande maioria compõe as comunidades carcerárias, que a grande maioria recebe os menores salários. Estamos tratando o tema do genocídio da juventude negra, e é sério. A própria ONU já reconheceu que o Brasil, nós temos o genocídio. O que é o genocídio? É quando você tem uma extinção de uma determinada etnia de uma maneira propositada. É isso que nós temos. Eu estou falando que para cada 4 jovens que morrem hoje no Brasil, 3 são negros. Então tem alguma coisa errada, né? A comunidade carcerária majoritariamente é negro. 77% da metade do povo que morre no Brasil é jovem negro. Então a ONU está alertando isso também. E o país não tem nenhuma medida concreta ainda adotada para poder fazer esse enfrentamento. Então, por exemplo, eu acho muito interessante, sabe, gente, quando a gente fala da beleza afro, da admissão do seu cabelo rasta e disso tudo. Mas, para mim, o que mais me preocupa é a questão do direito à vida. E os negros não estão tendo direito à vida. Pois é, mas assim, como o legislativo pode, né? Eu estou falando legislativo porque o senhor preside a Comissão de Direitos Humanos, né? Tem um instrumento na mão, mas que não é um instrumento executor. Mas é um instrumento que pode aglutinar pessoas e mobilizar. O que objetivamente é possível fazer nesse caso, né, para trabalhar em direção ao enfrentamento mesmo? Uma das coisas que nós fizemos na comissão, nessa audiência, foi aprovar um requerimento manifestando apoio aos projetos de leis e projetos de emenda à Constituição que tratam desse tema no âmbito do Congresso Nacional. Porque é muita coisa de prerrogativa do Congresso Nacional. Eu já falei isso aqui algumas vezes, o Poder Legislativo Estadual ele é muito limitado. A Constituição ela atribui muita competência, né, ao Congresso, alguma coisa residual para os municípios, e nós aqui no Estado ficamos na intermediária da área, assim por dizer. Mas ainda assim, pela comissão, o Congresso, a Câmara dos Deputados e também o Senado criaram a chamada CPI para investigar o extermínio da juventude negra.
o relatório final mais as proposituras são extremamente relevantes. O problema é que são morosas. Eu tenho aqui, Vivi, porque de cabeça a gente não vai lembrar, para poder falar aqui um pouco de quais são essas propostas. Por exemplo, nós temos a PEC 129 de 2015. Ela propõe que tanto os municípios quanto o governo federal, os estados e distrital precisam fazer os seus planos decenais de enfrentamento ao homicídio dos jovens, do jovem negro. Então, qual que é o plano estadual, hoje em Minas Gerais, para o enfrentamento? Quais são as ações? Qual o financiamento? Quais são as metas que nós precisamos alcançar? Eu falei isso lá na audiência, que nós vamos começar a pautar isso aqui no Estado. Você tem uma outra proposta, que é a PEC 128, que dá uma nova redação aos artigos 109 e 144 da Constituição, para atribuir à Polícia Federal a apuração de crimes praticados por milícias privadas e grupos de extermínio, que nós temos grupos de extermínio. Porque aí você traz também para a competência da Justiça Federal e tira do âmbito dos estados. Há dados concretos sobre isso? Há dados trabalhando nesse sentido, de assassinar jovens negros? Consta do relatório final da CPI. É um relatório até muito impactante. Temos aqui uma outra proposta, que a União tem que criar normas gerais para a segurança pública, né? Por exemplo, criação do Conselho Nacional de Polícia. Já viu que o tema segurança pública ele é privatizado? É só o policial que pode debater. É só o delegado que pode debater. A sociedade ela não debate qual espaço que a sociedade tem para debater o modelo de segurança que ela quer. Então, você criar um Conselho Nacional de Polícia, com a participação da sociedade, é fundamental para você reequilibrar. E não ficar somente na lógica da verdade absoluta que muitas corporações têm por diversas décadas, né? É evidente que ali há conteúdo, não estou discutindo isso, há competência, estou discutindo, mas há problema também. E é no que tange o problema que nós queremos pôr o dedo na ferida. Também com uma ouvidoria de Polícia Nacional, que nós não temos. Temos nos estados, mas nacional você não tem. E aí eu poderia falar aqui de outras PECs. Por exemplo, tem que financiar. De onde que vem o recurso? Um fundo nacional de promoção da igualdade racial e superação do racismo. 2% da arrecadação do imposto de renda e do IPI. Isso pode arrecadar aí 15 bilhões por ano, que é o estimado. Uma outra, separa a perícia oficial de natureza criminal das polícias civis e federal e instituição de perícia criminal como órgão de segurança. Quando a perícia ela é subordinada, ela contamina. Dependendo dos atores que estão envolvidos no procedimento, e aquele ator é autor e a perícia está ali vinculada, ela contamina, está contaminada. A gente vê isso no noticiário de polícia todo dia. Uma das propostas que eu acho que é fundamental é a separação. A perícia tem que ter autonomia. Outra proposta que fala sobre... Tudo isso é fruto da comissão da CPI? Isso tudo aqui, eu listei aqui algumas PECs e tem também os PLs, vários PLs, também da questão do acesso à informação. Hoje, quando você vai pegar informação de segurança pública, você tem muita divergência de dados e às vezes você... Por quê, hein? Primeiro que não é alimentado, segundo que é subnotificado. Eu já tive situações de denúncia que eu já recebi de circunstâncias que o fato ocorrido não era o fato relatado, registrado, não era realmente o fato que tinha sido ocorrido. O que estava no BO era diferente uma tentativa do que a de vítima homicídio, relatava. Exatamente, diferente. Então isso no Brasil inteiro. Então você não tem a unificação dos dados de segurança e de maneira fiel à informação. Então nós precisamos ter transparência nesses dados, nessas informações. O Brasil, e eu estou repetindo isso, é um país super violento. Esse país aqui mata 60, 70 mil pessoas por ano. Nós matamos... Por isso que a gente pode falar em genocídio de forma tranquila. Primeiro, né? que mata muito. E mata mais ainda quando se trata do jovem negro. 98% do jovem negro que morre ainda é homem. 2, 3% mulher. A situação que nós vivemos. Então, ou o país admite, encara de uma maneira muito séria o que nós estamos vivendo, ou alguém pode arriscar, e eu não duvido que isso aconteça, que daqui a alguns anos você não vai ter mais negros na sociedade. Você vai ter algum pardo, mestiço, mas você não vai ter mais negro. Tem uma agenda legislativa a partir dessa Aqui em Minas ainda não. A agenda legislativa que ela está estabelecida é a agenda do Congresso Nacional. Um pouco inspirado, né, nas metas que foram estabelecidas, nos projetos de leis, claro, sem invadir competência no caso, que é de legislação federal, mas nós queremos depois propor ao governo, porque também tem outro problema que é de prerrogativa. O deputado não pode apresentar isso, que é prerrogativa do executivo. Sim. O deputado não pode propor porque trata de questão financeira. Mas pode lá oferecer a ideia para que o governo sim. E eu quero depois fazer faça o projeto. Quero fazer uma discussão com os movimentos sociais que atuam na questão. E eles precisam se entender. Aí outro problema.
Nós temos uma disputa e uma divisão muito grande dentro dos movimentos que atuam, por exemplo, na questão racial. Há muita disputa interna. Impressionante, né? Por quem? O que origina isso? Não consigo te explicar, mas tem muita disputa interna para disputar um conselho, para disputar o fórum das entidades, para disputar, enfim, disputa-se demais. Tanto é que também que a gente fala, né, 53%, 54% da população ela é negra, né? E ela não está representada no espaço de poder. Também a gente precisa ter essa, quando a gente fala da consciência negra, podia partir pelo menos da consciência da ocupação dos espaços para usar os espaços, os instrumentos, os mandatos de poder como instrumento de transformação. Pensa que quem presidiu a comissão do genocídio da juventude negra na Câmara dos Deputados foi o deputado federal Reginaldo Lopes, que teve a sensibilidade e a percepção do problema, mas que não é negro, é tão branco quanto eu. Então a gente precisa também que, né, a sociedade, não estamos propondo novo apartheid, os brancos contra os negros, mas que a gente precisa também balizar um pouco isso, né, ter equilíbrio social sobre isso. Então eu quero aqui na Comissão de Direitos Humanos e através do mandato propor um amplo debate com a sociedade, com esses movimentos, tentar balizar as disputas para a gente apresentar para o governo uma proposta de um plano estadual de enfrentamento ao genocídio, com as metas estabelecidas. Agora, nós sabemos que não só o Estado, o país vive um momento muito crítico, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. Qual que é a chance, né, de essa discussão ir à frente com medidas efetivas, com ações efetivas, numa situação dessa, né? Com esse caldeirão de tensões que a gente vive e com outras coisas que estão ocupando os interesses dos espaços de poder. A agenda hoje, a né? Agenda. Não é o momento mais propício, né? Mas também não por isso tem que deixar de ser debatido. Há quem diga que uma grande jornada começa com um pequeno passo. Talvez a gente, aqui em Minas no caso, dando este passo, que é apresentar ao governo uma proposta de um projeto de enfrentamento à violência, de enfrentamento ao genocídio da juventude negra, a gente possa estar dando um passo significativo. Eu falo que na vida, a gente que está na vida pública, a gente tem um anseio, uma necessidade muito imediatista, né? Eu queria que as coisas acontecessem no tempo mais rápido possível, e se possível dentro do meu primeiro mandato que termina no final do ano que vem. Nem sempre é assim. Então algumas coisas precisam de maturar. O que é aquela frase, Vivi, que a gente já viu até, recebe em WhatsApp, tem coisa que não serve, né? Rede social tem muita coisa que é lixo, mas umas e outras você acaba prestando atenção. Quando fala da utopia, né? Utopia, você olha uma linha no horizonte. E aí você vai caminhar até aquela linha para atingir a sua utopia. Só que quanto mais você caminha, mais distante a linha parece. Isso é utopia, né? Algo que não pode ser atingido. Mas quando você para e olha para trás, você vai perceber que você caminhou muito. Ainda que você não chegue a este momento utópico, você muito vai ter feito durante essa caminhada. Então eu falo que muita coisa que eu acho que eu posso deixar aqui de contribuição na comissão e na atuação legislativa, na temática de direitos humanos, pode ter frutos do desdobramento mais para o futuro, mas alguém tem que fazê-lo agora, né? Alguém tem que jogar a luz a essa discussão aqui. Com crise ou sem crise, né? Com crise ou sem crise, tem que ser discutido. A vida segue, né? Eu falo que não tem mal que dura para sempre. O país passa por uma crise gravíssima, institucional, de credibilidade e tudo mais, mas não tem mal que dura para sempre. Então a gente precisa, né, dar uma animada, sacudir a poeira e continuar caminhando. Né? Concretamente, tem alguma data para início dessas discussões, alguma coisa que já esteja colocado, ou isso ainda será agendado? Nós queremos organizar esse movimento, né? Fazer um bom planejamento deste movimento, com algumas reuniões, com alguns eventos. Mas isso para 2018? Quero chamar para 2018, quero chamar especialistas, movimentos sociais, então fazer uma boa discussão para ter conteúdo. A mesma coisa que eu fiz quando apresentei o projeto de lei de atendimento à mulher vítima da violência. Eu fiz algo construído, vamos chamar assim, a quatro mãos, né? Não é na nossa arrogância aqui da cadeira do mandato achar que eu sei tudo sobre o problema da questão racial e da violência contra os negros. Não, a gente vai precisar ouvir. Algo interessante também que nós tivemos na audiência foi a presença, eu já falei aqui, do cantor Flávio Renegado. E ele falou assim, deputado, a gente podia fazer uma lei aqui para transformar em feriado, dia 20 de novembro, como tem em São Paulo, como tem no Rio, tem outros estados, né? Você podia entrar com a lei. Eu fui consultar, falei, a lei já existe, o projeto já existe e está tramitando desde 2015. Só que parou, né? Está parado. Então eu vou fazer aqui um movimento nas redes sociais e na sociedade
nós vamos coletar assinatura. Eu quero ver se eu coleto 10 mil, 20 mil assinaturas para a gente poder pedir para o presidente da Assembleia que possa pautar esse projeto de lei e transformar o dia 20 de novembro também em feriado. Lembrar, viu, gente, dia 20 de novembro não é da abolição, não. A abolição foi em maio. 20 de novembro foi da morte do Zumbi. Então, na verdade, tinha que chamar o seguinte, 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares. E a gente fala de Dia da Consciência Negra, talvez como consequência daquilo que o Zumbi inspirou, né? Mas para você ver, nem o dia da abolição não é comemorado, porque a gente sabe que muito que nós vemos hoje, inclusive da violência, do genocídio, da desigualdade social, vem como fruto ainda da época da escravidão. Nós acabamos com a escravidão, mas ainda não acabamos com a obra da escravidão, que seus reflexos são muito fortes no dia de hoje. Sem contar que, se pensarmos em termos de tempo histórico, né? Foi outro 120 dia. e poucos anos. Foi outro dia. Né? Não significam nada. Né? Eu vou lhe dizer, eu conheci uma pessoa que foi escravo. Eu sou de São João do Rei, uma cidade histórica. Ali você teve a presença forte da Inconfidência Mineira, né? Dom Pedro tem um vagão lá que está lá no Museu Ferroviário para todo mundo, para quem quiser visitar. Lá na minha comunidade onde eu nasci, nas Gameleiras, eu era criança e tinha um senhor já mais velho que vendia puxa-puxa e fazia bateia e peneirava o ouro no córrego do lenheiro. E eu conheci, eu me lembro muito bem dele, já não é vivo, mas eu descobri que ele foi escravo num vídeo de um documentário que foi feito, que chama Confidências do Rio das Mortes, que é a região onde nós somos do Rio das Mortes. Esse vídeo está disponível, inclusive, no YouTube, e parece que foi produzido pela Rede Minas. Para quem tiver curiosidade, chama Confidências do Rio das Mortes. E ele conta que foi vendido como escravo ainda enquanto era menino. Porque ainda que você tenha publicado lá a abolição da escravidão, até chegar nos interiores e nas fazendas, nos grotões, isso levava tempo. A gente não tinha WhatsApp, que você dispara, todo mundo estava sabendo. Então, quando eu paro para pensar que eu cheguei a conhecer uma pessoa que diz que foi vendido como escravo naquela época, eu vejo como que isso ainda está muito presente, né? E tem que ter ruptura, viu, gente? Senão daqui, você vai me convidar para a gente falar sobre isso de novo daqui a alguns anos, e eu vou vir aqui, vou ler os números, falar da situação. Então, quer dizer, pouca coisa vai ter mudado. Política afirmativa é essencial, e é isso que nós temos que ter. Deputado, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político e muito boa sorte com esse trabalho fundamental. Obrigado, Vivian, mais uma vez, né? Obrigado pela oportunidade. Eu conversei com o deputado estadual Cristiano Silveira, do PT. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia. E nosso assunto aqui foi a partir do decreto do governo do estado, que foi assinado essa semana e que é um decreto que vai beneficiar quilombolas, indígenas e outras minorias, facilitando a titulação de terras, especialmente tratando da questão da terra. E isso também deu origem a gente discutir, conversar um pouco aqui sobre a situação do negro no Brasil, do genocídio de jovens negros e do que o Legislativo e a Comissão de Direitos Humanos podem fazer para levar propostas ao governo do estado, soluções que podem ser encaminhadas para atender essa população, essa parte tão significativa da população que está morrendo todos os dias vítima da violência. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.